Seguinte, seja bem-vindo aqui a esse meu vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar sobre a minha história, né, na literatura, né, o que eu faço, da escrita em geral. Eu não posso nem chamar de literatura porque eu só tenho 2 livros publicados, mas mesmo assim eu quero poder falar um pouco da minha história com a escrita, né, porque no vídeo anterior, que eu botei algumas semanas atrás, se eu não me engano, eu falei da arte. E hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da escrita. E ó, vai curtindo esse vídeo aqui e compartilhando para o máximo de pessoas possíveis para poder ajudar aqui o meu canal e eu poder impactar o máximo de pessoas possíveis, tudo bem? Seguinte, a questão da escrita, eu já faço isso daí, eu já escrevo mais ou menos em torno aí dos 15 anos. Ano que vem vai completar o tal período. E eu comecei isso bem antes, em 2006. Aí você pode dizer, Guilherme, mas o cálculo está errado, poderia se completar de fato 15 anos nesse ano de 2021. Pois é, mas teve um problema no meio do caminho. Por quê? Em 2006 eu comecei a fazer algumas coisas de escrita e eu comecei através de um borrão que meu pai tinha me dado, né? Ele recebia no trabalho, aí ele me deu. Aí eu perguntei, pai, eu vou fazer umas coisas aqui. Ele, tá certo. Aí ele me deu, aí eu fui escrevendo algumas coisas. Só que eu lembro que eu deixei isso numa caixa na casa da minha avó. E aí teve uma tia minha que foi recolher uns entulhos e a minha caixa com as minhas escritas foi pro lixo. Aí eu fiquei, nossa, cara, fiquei louco de raiva. Fiquei, puta que pariu, pegaram minhas obras, pegaram tudo aquilo que eu tava começando e tal. E aí eu dei um tempo. Isso daí foi mais ou menos em torno de agosto para setembro, outubro de 2006. Aí eu dei um tempo. E aí eu já tava com aquela coisa e tal dentro de mim, de poder escrever. Isso daí começou no dia 4 de abril de 2007, eu lembro muito bem. Era uma véspera de Páscoa, e aí estava numa aula de Química, na época do ensino médio, estava no primeiro ano do ensino médio. Aí você entende a minha idade hoje, né? Pois é. Aí eu parei para escrever e tal, e eu já tinha escutado muito, eu estava escutando muito naquela época ainda, Legião Urbana. Aí eu fiz um paralelo com uma música deles chamada Baden-Meinhof Blues, que tem toda uma história, né, de ser um avião que foi sequestrado na época das Olimpíadas de Munique, que foi um protesto e que pessoas morreram. E até esse avião foi parar aqui no sucateamento de aviões aqui de Fortaleza. Tem uma história toda naquele canal do Lito, né, de aviação, um negócio bem legal. E aí o que acontece? Aí eu fiz e tal, a escrita, aí beleza, guardei. E aí veio o feriado da Páscoa, eu fui escrevendo, até que eu não parei mais. Tipo, tinha dias que eu escrevia, tipo, em torno de 15, 16 poesias, que foi o meu máximo, mas geralmente escrevia 3, 4, 5, mais ou menos um tanto aí. E aí eu escrevia em folhas soltas. Aí depois eu fui dizer, poxa cara, isso aqui tá uma bagunça. Eu vou agora pegar cadernos e escrever. O primeiro caderno que eu peguei foi em 2 meses, 2 meses, 3 meses, mais ou menos isso, para eu poder encher o caderno e completar. Depois veio um outro, demorou 9 meses. Aí veio um outro, demorou mais um tempo. E aí eu fui escrevendo em cadernos, fui escrevendo. E até chegar ao meu primeiro romance foi um negócio bem atípico, porque eu já tinha escrito uns modelos de romance, eu já mexia com design gráfico, essas coisas, tinha feito até curso uma época numa instituição, e nessa eu fui mexendo, fui vendo, aí eu pensei assim, poxa, eu quero publicar um livro. Nessa brincadeira de publicar um livro, eu pensei assim, não, vou ter que escrever um romance, vou ter que escrever de uma forma mais séria. Aí foi começar a criar, eu fui começar mais ou menos em torno do final de 2019, uma época dessa, novembro de 2009, na época que eu ainda estava no final do ensino médio. E aí eu comecei a fazer um romance inspirado na época que eu trabalhava em escola. Óbvio, né? Uma coisa totalmente ilustrada, bem imaginativa. Fui desenvolvendo. Terminei o romance em junho de 2010, na época que eu trabalhava na escola. E aí eu terminei o romance, estava tudo pronto, só que eu queria publicar. E aí eu não guardava dinheiro para isso, esse foi o meu maior erro. E aí nessa meu pai me deu de presente o valor da publicação. E aí eu pude publicar o meu primeiro romance, o Young Love, que eu publiquei em novembro de 2012. Ano que vem vai fazer 10 anos da publicação desse livro.
E aí nessa, em paralelo, eu comecei a escrever um outro romance, que seria posteriormente, depois, né, o Até a Luz do Sol se Apagar. Só que teve um porém, eu também cometi o mesmo erro da questão de não guardar dinheiro, dando prioridade a outras coisas, a outros projetos, e eu acabei terminando o romance mais ou menos em torno de 9 meses, escrevendo desde 2012, e aí eu terminei mais ou menos em setembro, mais ou menos julho, agosto, setembro de 2013, e eu fiquei um bom tempo sem publicar, ou seja, eu deixei engavetado o romance. E aí veio esse período todo, né, esse grande evento aí de 2020, aí eu pensei assim, poxa, eu acho que é hora de publicar esse meu livro, pelo menos para 2021. Aí eu fui falar com uma ex-aluna minha, que ela hoje é formada em serviço social, só que ela fazia trabalhos acadêmicos, né, fazia edição, diagramação, todas essas coisas aí. E aí eu fui vendo as etapas de uma maneira, né, aonde eu publicasse de uma forma independente, porque eu tinha publicado por uma editora de São Paulo. E aí eu pensei, não, cara, eu acho que é muito caro ainda mais nos tempos de hoje, está tudo muito caro, então eu vou publicar de uma maneira independente. E aí eu fiz o registro do SBN, essa minha aluna fez, né, essa minha ex-aluna, fez a diagramação, fez a questão da correção toda, a gente foi debatendo e tudo. Eu acho que essa correção demorou em torno de 3 a 5 dias. E aí ela concluiu o trabalho, me entregou na mão, paguei ela, e aí eu fui modelando como é que seria a parte de design do Até a Luz. E aí eu fui colocando direitinho, na boa, e em fevereiro de 2021 eu publiquei ele na Amazon. Fiquei muito orgulhoso, fiquei muito bacana. E assim, nesse período todo, mais ou menos acho que desde 2017, 2018, eu tenho tido uma frequência menor de escrita, ou seja, eu já não escrevo mais todos os dias, eu escrevo quando a inspiração bate. Então, eu consigo ainda ter aquela habilidade de pegar no ar, né, a poesia, as palavras, juntar, tentar fazer um joguete de rima, não necessariamente mas é um joguete onde possa combinar situação dentro da poesia, mas assim, eu não escrevo mais todo dia. Tipo, hoje eu ainda não escrevi, ontem eu não escrevi, mas na sexta eu escrevi, e quinta eu não escrevi, mas na quarta também eu não escrevi. Porém, terça e segunda eu escrevi, ou seja, mais ou menos dias alternados, às vezes durando dias que eu não escrevo, mas eu sempre dou ao final da poesia a minha assinatura e a data que eu fiz essa poesia, porque bem no começo, as minhas primeiras escritas, elas não eram datadas. Aí tinha um professor, na minha época de ensino médio, de português, na época ele se chamava, como é que era o nome dele? O nome dele era John. E aí ele sempre obrigava a gente, nos deveres de classe, deveres de casa, a datar tudo que a gente registrasse, tanto de deveres de classe quanto de deveres de casa. Eu até agradeço a ele, muito obrigado, João, por você ter feito isso, porque isso faz toda a diferença para mim até hoje. E aí o que acontece? Eu, a partir de determinado momento, bem no comecinho, quando eu comecei, né, a escrever, mais ou menos em torno aí já de agosto para setembro, mais ou menos isso, eu comecei a datar as minhas obras ali, né, toda aquela questão das minhas escritas. Fui datando, até hoje eu dato tudo. E aí eu tenho esses registros, né, e é uma coisa assim muito interessante, muito bacana, é uma paixão à parte. E assim, no meu futuro da escrita eu pretendo, de fato, publicar mais livros ao longo do tempo. Já estou planejando aí, vendo aí como é que vai ser para 2022, se eu vou conseguir publicar uma obra ou não. E tentar publicar também para outras línguas, para que mais gente tenha acesso, mais gente veja as minhas escritas e, consequentemente, de fato, aí, quem sabe a gente possa propagar para mais gente a minha literatura. E é isso, tá aí a minha história com a literatura. E assim, é uma paixão à parte, assim como a arte é uma paixão. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me dado esse dom, né? Eu digo que é mais habilidade do que dom, porque foram o quê? Quase 15 anos aí só escrevendo, tratando como uma habilidade, mesmo em paralelo ao trabalho e outras coisas que eu dei importância, mas sempre não deixando de escrever à mão, não deixando de poder fazer a minha literatura, as minhas obras, nem que seja por poesia. E também, né, alguns romances, né? Eu vou tentar aprontar uma aí para ver como é que vai ser para 2022. Ainda não é certo eu publicar alguma coisa para o ano seguinte, mas eu vou tentar fazer todo o esforço do mundo para que de fato
eu possa publicar uma nova obra e poder estar aí às mãos do público para poder me conhecer melhor, tudo bem? Então é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, eu contando essa história sobre a minha literatura, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E ó, deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber aí quem é você, se você curtiu esse vídeo, se você tem alguma coisa com escrita, se tem alguma interligação. E também aqui embaixo vou deixar o link dos meus livros para que vocês possam conferir e consequentemente, quem sabe aí, ajudar nos meus trabalhos. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!